Sejam muito bem-vindos ao terceiro quadro do podcast da ADF Invest, o ADFcast. Eu sou a Júlia Aia. E eu sou a Alicia Shibuya. Nós somos membros da Academia do Futuro. O objetivo da Academia do Futuro é fornecer experiências empreendedoras para jovens de 12 a 18 anos, desenvolvendo habilidades, competências e valores. A nossa missão é formar uma geração de líderes conscientes e capacitados e ser conhecido como um projeto capaz de transformar as pessoas e criar um futuro melhor para a nossa sociedade. Eu e a Júlia, a gente vai estar com vocês aqui para esse terceiro episódio, que tem como objetivo tirar as dúvidas e sempre trazer temas relevantes para o mundo financeiro. E hoje a gente trouxe o tema de assessoria de investimentos. E para tirar todas as nossas dúvidas, nada melhor do que chamar o Gustavo Moreira, um expert na área de finanças. Ele, além de assessor da Monte Bravo, também é professor para certificações. Então, Gustavo, seja muito bem-vindo. E aí, meninas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, que a semana tenha sido boa e, principalmente, espero conseguir tirar um pouquinho das dúvidas de vocês, né? Com certeza. Podem perguntar o que vocês quiserem, o mais transparente que eu puder ser, eu serei. E o mais legal, tirem todas as dúvidas, tá? Até a coisa mais elementar que você achar que, não sei se eu devo perguntar, pergunte. É legal que vai enriquecer o papo, tá bom? Muito bom. Muito obrigada. E para a primeira pergunta, já que nós temos assessoria de investimento, o que seria isso e como que funciona na prática? Beleza. Deixa eu pensar como é que eu vou categorizar o assessor de investimento, porque eu também não posso colocar a gente ali no senso comum. Bom, eu sou assessor de investimentos, atuo já há algum tempo no mercado com assessoria e trabalho diretamente com famílias, com pessoas físicas e também com empresas, com pessoas jurídicas. Colocando para vocês uma classificação, assim, onde é que está o assessor? Eu preciso explicar alguns outros papéis na sociedade ou no mercado financeiro. Então, eu posso te falar, por exemplo, do especialista de investimentos, do assessor, do planejador financeiro e do analista. Então, são quatro casos, são quatro pessoas, mas para eu conseguir dizer qual é a minha função, é legal que você saiba o que essas outras funções também fazem. Perfeito? Legal. Então, vou começar com o especialista. Quem que é o especialista? É o profissional que assessora os gerentes, que assessora os gerentes de conta do banco, que assessora as pessoas que comunicam os clientes. Então, eles podem sim ou não ter contato com o cliente, mas que eles são vinculados a uma parte da assessoria voltada para a parte mais técnica. Então, o especialista é aquela pessoa que, quando eu não tenho clareza de uma determinada informação, ou principalmente quando eu preciso buscar um nível técnico maior para explicar os produtos para os meus clientes, eu recorro a ele. Então, esse é o especialista. Tá. Do lado do especialista, a gente tem um assessor de investimentos, que sou eu. O que o assessor faz da forma mais simples? Minha função é trazer as informações dos produtos de investimento para os clientes e explicar para os clientes esses produtos de investimento, mas eu não estou vinculado a um gerente de conta. Eu estou vinculado normalmente a uma corretora de valores mobiliários e posso estar vinculado também a um escritório. Pode ser sim ou não vinculado a um escritório, mas normalmente vinculado a um escritório. No caso, hoje eu sou assessor da Monte Bravo. O que eu faço é atender do ponto de vista comercial, explicando produtos de investimento, clientes, pessoas físicas e jurídicas. Ok? Ok. Mais um cara do lado. A gente vai pensar ali no analista. Profissional analista, ele vai ter uma certificação chamada CNPI e ele vai normalmente observar as empresas, observar os mercados e ele vai tecer ali algumas recomendações, coisas que, por exemplo, eu, Gustavo, assessor, não posso fazer. Eu não posso recomendar, eu posso explicar os produtos e apresentar aquilo que está de acordo com o seu perfil. Perfil, coisa que a gente já falou aqui. E é importante que você entenda que o analista, ele não normalmente faz esse atendimento comercial que o assessor faz. Então, a função dele é elaborar os relatórios para que eu, assessor, tenha sedimento para entregar para o meu cliente e consiga entregar para ele as informações de forma mais clara. Então, ele está mais atrás, ele não fica diretamente com o cliente como o assessor. Perfeito. O Entendi. assessor, ele acaba sendo mais na frente, ele acaba sendo mais comercial, enquanto que o analista, ele fica ali no back-office suportando o assessor e os gerentes com as informações. E o último papel é o do planejador financeiro, profissional CFP. Certificação que eu também tenho e função básica de um CFP. Ele vai abordar as famílias de forma holística
para poder assistir algumas áreas financeiras da vida das pessoas. Então, a gente não vai olhar só para a carteira de investimentos. A gente vai olhar para a organização financeira, para a carteira de investimentos, para a linha sucessória, para a previdência, para a cobertura de riscos. Então, são uma série de fatores econômicos financeiros na vida das pessoas e, normalmente, o planejador ele tem uma responsabilidade um pouco mais macro. Então, o que ele vai fazer? Ele vai observar alguma necessidade que você tenha, ele vai te trazer informações que sejam representativas e, no limite, ele vai te dizer o seguinte, você precisa contratar para essa necessidade um seguro. Ele não te diz em qual lugar você contrata o seguro, mas ele te diz o que você precisa num ambiente um pouco mais macro. E, a partir daí, os outros profissionais, sendo eu assessor na área de investimentos e sendo também o especialista assessorando os gerentes, nós quem vamos buscar ali trazer no micro as informações de qual seguro, de qual investimento. No caso, a gente trabalha mais com investimento, mas é exatamente entregar para o cliente essa correspondência final daquela recomendação macro que ele atende do planejador financeiro dele. Então, de uma forma geral, o assessor de investimentos, ele é um profissional comercial, ele vai atuar com captação de clientes, ele vai explicar produtos de investimento para os clientes e, no limite, ele vai acompanhar os clientes ali para que seja feito um contexto de ganhos e, principalmente, de gerenciamento de risco da carteira do cliente. Entendi. É isso. Entendi. Então, por trás de um assessor de investimentos, tem várias outras funções, né? Sempre, sempre. Lembra que, dificilmente, uma pessoa sozinha vai conseguir fazer tudo muito bem. Então, o mérito tem que ser dividido. Normalmente, o que você vai ter? Um assessor de investimento fazendo a ponta mais comercial, tratando os clientes, fazendo captação e atuando diretamente com as famílias. E atrás desse assessor, ou de forma lateral, você vai ter profissionais como um operador de mesa, como um especialista, como um investor, que é um profissional mais técnico que cuida da inteligência da carteira. Então, toda essa equipe é formatada para poder atender o cliente da melhor forma. Quero fazer um paralelo. Sabe quando você vai fazer uma cirurgia, qualquer que seja ela? O médico vai sozinho? Não. Não, tem que ter uma equipe. Porque para que haja qualidade, para que tenha uma boa assistência, e principalmente para que a entrega no final seja boa, cada um vai cuidar de uma parte do processo e dessa forma o todo fica preservado. Entendi. Entendi. Então, Gustavo, por que você acha que as pessoas deveriam ter assessores de investimento? Vamos lá. Nossa, vamos lá, eu falei muito no outro podcast, vou falar menos agora. Sem problemas, né? Quando a gente pensa numa assessoria de investimentos, o que é importante que tu saiba? Que hoje, eu como assessor, eu trabalho voltado para identificar oportunidades, para comunicar isso de acordo com o perfil dos clientes e, principalmente, para fazer um acompanhamento da carteira dos clientes. Se possivelmente, na verdade, você comprar investimentos com um profissional que não tem esse dia a dia, que não está buscando necessariamente fazer um acompanhamento voltado para investimentos, ou que se preocupa com inúmeras outras linhas de negócio que não sejam comunicadas ao investimento, pode ser que esses profissionais te ofertem, sim, coisas boas, mas não que necessariamente sejam tão boas quanto alguém que está focado exatamente naquele nicho que você teria a necessidade. Então, eu costumo dizer que a importância de uma assessoria de investimentos na vida de uma pessoa é justamente ter um profissional que vai acompanhar o mercado e que vai te trazer alguns insights, algumas informações, para que a sua carteira consiga acompanhar o mercado de forma positiva, dada a sua necessidade. Porque, no final das contas, se tivesse investimento que fosse perpétuo e excelente, bastava que a gente comprasse uma vez na vida esse investimento e o resto da vida estaria assistido. Mas se eu te disser que existe uma bala de prata dessa, eu estou mentindo. Então, tudo parte da necessidade de acompanhamento. E, normalmente, a gente busca que o acompanhamento seja feito pela pessoa que vive o mercado, não por alguém que está olhando, inclusive, aquele mercado. Então, o assessor é tipo um facilitador. 100%. 100%. Minha ideia, e aí é um dos compromissos até que eu tenho com as famílias que eu assessoro, é traduzir as informações e os quesitos financeiros, buscando sempre que isso seja falado de forma fácil. Por quê? São termos complicados, a gente brinca que tem os termos Faria Limers, e não necessariamente isso tudo é muito claro para o cliente. Então, eu acabo sendo o elo entre o que o cliente entende e o que o mercado está comunicando. E toda vez que eu consigo facilitar essa comunicação,
você tem um ganha-ganha absurdo, porque o cliente fica mais tranquilo, porque o cliente fica mais atendido e o mercado também consegue entregar boas oportunidades para os clientes, se assim for a vontade deles. Entendi. Você falou desse suporte que vocês dão. Em que momento da vida, ou tem alguma idade mínima, como que você acha que o cliente deve perceber, assim, dessa ajuda que vocês dão, assim? Quando que eu começo a ter essa assessoria, assim? O começo é hoje. Quanto antes, melhor. É sempre o quanto antes. E aí eu preciso te trazer um dado histórico comparando economias. Nos Estados Unidos, é muito comum e, inclusive, é normal que as famílias e as pessoas sejam acompanhadas pelos advisors, que são os assessores, muito cedo. Por quê? O advisor ele vai efetivamente conseguir te orientar para que você tome boas decisões financeiras. Esse modelo de negócio é um pouco diverso aqui no Brasil. Aqui é mais comum que as pessoas elas busquem assessoria de investimento quando elas, de alguma forma, já estão inseridas no mercado. E aí, quando o assessor é inserido nessa conversa, é muito comum que a gente consiga observar, diagnosticando a posição atual do cliente, a situação financeira, que algumas decisões que já foram tomadas não necessariamente são positivas para a carteira. E aí fica um momento onde já houve uma iniciação, algumas meias-verdades já foram comunicadas, e a gente fica tentando nivelar algum ponto de conhecimento para que, a partir dali, o acompanhamento à carteira do cliente seja entregue. Então, assim, o quanto antes é o tempo, e o quanto antes você buscar começar a sua vida financeira com consciência, buscando formatar ela de uma forma que sirva para ti, que atenda às tuas necessidades, e isso acaba sendo mais positivo. Então, na resposta geral hoje, se você mexe com dinheiro hoje. É isso. Entendi. No último podcast, nós comentamos sobre os perfis de investidores, né? O senhor acredita que existe um assessor específico para cada perfil de investidor? Não. Isso até não poderia ser, porque você, como investidora, vou usar você como exemplo, tá, Julia? Você hoje, como investidora, jovem, buscando trabalhar com informações para o seu futuro, você, pelo tempo que tem disponível, você, se tiver hoje investindo para sua aposentadoria, hoje, no instante atual, seu perfil acaba sendo até agressivo. Porque você tem a possibilidade de comprar ativos que sejam um pouco mais agressivos e que vão te trazer uma prosperidade financeira a longo prazo. Na sua vida, à medida em que você vai consolidando tua situação financeira, vai estabelecendo tuas relações de consumo, vai trabalhando justamente para conseguir estabelecer essa prosperidade financeira, você vai mudando de perfil. Então, naturalmente, só pela idade, é comum que uma mesma pessoa viva vários perfis de investimento durante a vida dela. Então, imagina o seguinte, tu te torna minha cliente hoje, nesse instante. Daqui 3 anos, tua necessidade muda. Você vai mudar de assessor? Não, né? Acaba não sendo legal, né? Porque aí a gente não monta um relacionamento de longo prazo, que é a ideia. Você vai ter que restabelecer uma situação de confiança com o teu assessor novo. Então, isso acaba não sendo eficiente. O que pode acontecer é que tem alguns assessores que têm maior viés ou maior facilidade num determinado tipo de produto. Tem assessores que acabam adentrando mais um determinado mercado e não outro. E aí você vai ter o rapport, a comunicação e a identificação entre as partes. Mas dizer que tem um assessor para cada perfil, acho que isso não é nem bom para o cliente. Entendi. Eu vejo que hoje esse interesse assim pela economia também muitas pessoas estão crescendo, né, até da assessoria assim de investimentos. E aí agora para esse público de quem quer ser um assessor de investimentos, o que você falaria para uma pessoa que está já entrando nesse mundo? Tá. Dica para novos entrantes. Primeira coisa, estuda. Isso é fato. E assim, tem o viés de eu ser professor? Tem. Estou puxando a sardinha para o meu lado. Mas o ponto principal hoje, quando você entra no contexto de assessoria, você vai abordar clientes e você vai tentar captar clientes. Qual que é a melhor forma de você captar clientes? Quando o cliente cria um senso, um lastro de confiança contigo. Confiança depende muito daquilo que você
entrega para o cliente em relação à expectativa que ele tem. No fim das contas, acho que a principal ferramenta ou o principal apoio que tu pode ter para se tornar um assessor de investimento é buscar conhecimento. Então, o estuda não é estuda matemática e português. É, cara, estuda negócio, estuda investimento, estuda teu cliente, porque aí você vai ter melhor comunicação, você vai conseguir falar um português que ele entende, você vai conseguir ser relevante na vida do teu cliente. E esse é um ponto bem importante. Fora isso, vamos lá, estou estudando, é legal, entendi que eu quero ser assessor. Procure um escritório de assessoria de investimento que tenha um fit, que tenha uma ligação com o teu perfil. Muitas vezes você vai ter escritórios mais técnicos, escritórios menos técnicos, escritórios que buscam clientes de uma categoria mais private, outros que buscam uma questão mais massificada. O mais importante é que você ache alguém que queira escutar o português que você está disposto a falar. Isso vai criar já um consenso de comunicação muito bom. Na sequência, precisa tirar uma certificação, a certificação de agente autônomo de investimentos, o AAI, é a Ancor quem faz essa certificação. Não é uma certificação absurdamente difícil, mas ela tem um nível técnico legal. O que é exigido do agente autônomo na certificação? Que ele conheça de economia, que ele conheça de produtos financeiros, que ele tenha ideia de como funcionam os mercados, e aí são características operacionais mesmo, e no limite, que ele conheça de alguns assuntos de forma mais específica. Por exemplo, código de autorregulação que rege a nossa profissão, que ele saiba os limites aonde ele pode passear, e principalmente que ele conheça derivativos, porque é um assunto que muitas vezes é bem mais amplo nas corretoras, se a gente for comparar com o que é conversado com os clientes no banco. Então, a dica eu acho que hoje seria essa, mas assim, de novo, quando um agente autônomo ele está começando a carreira, uma das coisas que vai mais alavancar ele é a rede de contatos que ele possui. Então, se eu puder colocar um pareto em relação ao estudo, desenvolva contato com pessoas. Porque o que vai te fazer próspero, e não é só na assessoria não, é na vida, é o quanto de pessoas você consegue comunicar. É o famoso networking, né? Perfeito, você tem que ter perfeito. isso daí e realmente, tipo, em qualquer profissão, você vê agora, hoje em dia, você precisa ter essa lista de contatos, né? Perfeito. Facilita muito a vida. E o que é mais legal, assim, tem, por exemplo, assessores que atendem só médicos. Tem assessores que atendem só advogados. Nossa, bem específico, então. Caraca. Porque qual que é a parte legal? Imagina assim, tu já conhece a rotina do médico, tu já entende a dinâmica dele, tu tá disposto a fazer uma reunião no meio de um plantão e outro. Como você falou, o perfil, né? Você já tem o Perfeito. perfil do seu cliente. Perfeito É isso, ali. no fim das contas, as pessoas elas acabam... O ser humano ele é um ser social e quando a gente entra numa sociedade, a gente busca se comunicar ou se agrupar com as pessoas que têm os interesses muito próximos aos nossos. Sim. Então, quando você se identifica com o teu assessor por alguma característica que supera essa questão financeira, só carteira, isso acaba criando uma relação muito mais prazerosa, uma relação muito mais rica, porque vocês não vão falar só de dinheiro, vocês vão falar de coisas que interam a vida de ambos ali, e é muito legal. Então, acho que os pontos principais é esse, o teu network e o quanto de estudo você emprega para poder ser o melhor naquilo que você se propõe a fazer. Entendi. Ótimo. E, Gustavo, temos uma pergunta. Se eu tenho pouco dinheiro para investir, é importante que eu tenha um assessor de investimento com um próprio investimento? Tá? Se você tem pouco dinheiro, defina pouco dinheiro. Por exemplo, eu tenho dinheiro e eu tenho meu dinheiro guardado também caso algo dê ruim. Perfeito. Mas aí sobra... É que eu não sei quanto que é um dinheiro, assim, razoável, mas algo que não é muito, sabe? Perfeito. Sobra 10% do que você ganha todo mês. Pode ser. Certo? Pouco dinheiro em relação ao que você consegue fomentar. Sobrou pouco dinheiro. Primeira coisa, pouco dinheiro só se transforma em muito dinheiro se você tratar esse pouco dinheiro como muito dinheiro. Não sei se eu fui específico, mas é importante que você, mesmo com um volume financeiro pequeno, já tenha um planejamento buscando alcançar um volume financeiro mais denso. Costumo dizer que construir patrimônio financeiro é igual construir uma casa.
Se você pegou um terreno gigante e construiu um quartinho só no meio, sem deixar a possibilidade de expandir esse quartinho para lado algum, provavelmente, quando você tiver que aumentar a sua casa, você vai ter um trabalho dobrado, porque você vai ter que prover a infra de pensar no restante da casa. Com sua carteira, da mesma forma. Ter uma assessoria de investimento é sempre bom, isso é o primeiro fato. Segundo, se eu não consigo ter uma assessoria de investimentos, o que é importante que eu faça? É importante que eu busque informações que sejam densas e de acordo com o mercado que eu quero acessar. E aí eu posso escolher se eu quero investir no banco, se eu quero investir lá com o governo, se eu quero investir num mercado um pouco mais aberto buscando empresas, mas que eu busque boas informações. Se eu tivesse a oportunidade de obter boas informações para conseguir ter um senso daquilo que está dentro do meu planejamento, aliado a um profissional ou aliado a uma oferta de produtos que esteja correspondente, eu já consigo ter uma boa prosperidade financeira. Agora, se isso pudesse ser chancelado pela presença de uma pessoa que busca trazer inteligência para essa relação financeira, aí eu acho que você vai conseguir ter, inclusive, mais tranquilidade. Porque tem hora que não é só sobre o que você ganha. É sobre o acompanhamento que tem e principalmente sobre a tranquilidade que é transmitida na sua vida financeira. Porque já pensou se tu pudesse ficar milionária, mas se não pudesse dormir nunca mais tranquila? Esse milhão sairia muito caro, né? Então, para que isso não ocorra, é legal também quando o cliente se interessa. Eu te falo por experiência própria. Os melhores clientes da vida de um assessor são aqueles clientes que te questionam bastante, que buscam entender aquilo que você está comunicando, mas que uma vez entendido, saibam que você vai buscar o que é melhor para ele dentro do que está disponível do mercado. Então, é exatamente esse ponto. A assessoria é sempre boa, respondendo a tua pergunta diretamente. E aí, já que a gente tá falando de dinheiro, né? E você comentou, e se uma família, né, não conseguir ter essa assessoria? Mas isso por quê? Como é muito caro, assim, ou é acessível, ou depende do seu assunto, ter uma assessoria de investimentos? Hoje, para você ter uma assessoria de investimentos, dependendo da casa a qual você está vinculado, a casa entenda a corretora, você vai ter alguns perfis para te atender. Existem algumas corretoras que têm disponível um papel mais self-service. Você vai acessar a plataforma e vai fazer o que você quiser, do jeito que você quiser, dado o teu perfil. Entendi. Existem algumas outras casas que te ofertam pessoas que estão preparadas para poder atuar junto com você, ajudando a capitanear a sua alocação. Isso muitas vezes está vinculado ao volume financeiro que você sim tem, mas existem pessoas que com baixo volume financeiro conseguem acessar esses veículos e existem pessoas que com baixo volume financeiro, mesmo assim, conseguem acessar os profissionais, porque a casa onde eles estão vinculados, ela oferece o profissional para poder ajudá-lo a fazer a alocação e ajudá-lo a atingir ali os objetivos do perfil. O mais importante é que você não busque investimentos de forma desordenada. Então, hoje existem inúmeros estudos, a internet é uma baita de uma ferramenta para a gente conseguir consultar. E assim, de custo, hoje quem me remunera não é o cliente diretamente. Quem me remunera é a instituição a qual eu estou vinculado. Então, de forma direta, eu diria que de custo, tu não vai ter um custo para poder investir, mas que você vai ter uma assessoria que está um pouco mais dedicada a você à medida em que você for atingindo prosperidade financeira. Com capital mais baixo, é normal que você comece a fazer os seus investimentos buscando informações de forma autônoma e à medida que conseguir acessar um profissional, faça para que seja dividido esse contexto e principalmente esse acompanhamento. Entendi. Então, um diferencial, assim, do assessor, porque como você realmente falou, hoje a internet, né? Se você precisar, tudo tem, né? Então, um diferencial seria esse acompanhamento mais pessoal, você diz? Totalmente. Totalmente. Porque pensa assim, ó. Você programou o despertador para te acordar para você cumprir suas responsabilidades. O despertador, ele vai tocar. Sim. O fato de você acordar ou não pode acontecer ou não. Agora, se você tiver uma pessoa para te ajudar e te acordar quando você não despertar, vai ser bem melhor. Então, assim, fora essa característica boba que eu trouxe, eu quero que você entenda o seguinte. Hoje, o meu cliente ele pode escolher ter ou não ter trabalho. Se ele escolhe não ter trabalho, ele pode contar e confiar
que todo esse acompanhamento e principalmente a observação do mercado e como o mercado está caminhando em relação aos objetivos que nós combinamos para a carteira dele, tudo isso eu vou fazer. Creio eu que eu trago um grau de tranquilidade para quem é acompanhado, porque no fim das contas você sabe que tem um profissional ali para cuidar disso para você. É bem mais confiável, né? Sabe que a pessoa sabe do que tá falando e é uma pessoa, não uma máquina, né? Te mostrando assim. Perfeito, perfeito. E assim, as máquinas elas são eficientes, mas as pessoas elas conseguem dar uma intensidade na comunicação que muitas vezes não é percebido na máquina, porque a comunicação de uma máquina é sempre linear, né? É sim, não, faz, não faz. A gente não. A gente consegue dizer, nossa, o mercado deu uma segurada, ou nossa, o mercado vai dar uma acelerada. Então, essas percepções relacionadas ao que é combinado com o cliente fazem com que essa relação seja uma boa relação. Então, eu entendo que é bem legal ter uma assessoria, principalmente porque você vai ter uma pessoa te ajudando a cuidar da sua família. Porque o assessor investe por você sabendo das suas características, né? Aí tem um ponto. Eu, assessor, não invisto por você. O que eu faço é acompanhar sua carteira, ter acesso à sua carteira e, junto com você, observar as movimentações que sejam necessárias. E aí o que eu vou fazer é, dada a necessidade que a gente conversou, eu vou falar para você que determinado ativo pode atender essas necessidades e te explicar. A partir daí, quem aperta o botão é o cliente. E foi legal você colocar dessa forma, porque essa relação de uma pessoa investindo por você requer mandato, coisa que o assessor de investimento não tem. Então, o assessor de investimento vai trazer as informações para o cliente, mas quem aperta o botão para aceitar ou não, para atender ou não o que está combinado ali, é sempre o cliente. E isso dá até uma segurança maior para o cliente, né? Porque, no fim das contas, a gente combinou e isso está sendo monitorado. Mas quem melhor que o cliente para saber o que é melhor para ele? E a gente está falando bastante do cliente individual, né? Mas como funciona de assessorar... Assessorar? Tá certo? Perfeito, é isso aí, assessorar. Assessorar uma família, assim, é um integrante por vez e um assunto em comum? Ou é tipo, sei lá, a mãe ou o pai, né? Os mais responsáveis da família que já vê tudo, assim. De Não forma sei mais explicar. ampla. Eu adorei sua pergunta, porque sua pergunta é muito interessante. E a parte mais legal é que não tem resposta certa para sua pergunta. Vou te devolver a pergunta. A tua família é igual à minha? Não, A nossa é igual a da Ju? não. Não, e é exatamente esse contexto. Cada família, dado o ritmo e o que é combinado, vai observar uma forma de ser acompanhada. O que é importante? Que nós, do lado de cá, nós, assessores de investimento, estejamos preparados para ofertar um acompanhamento que a família acha que é bom para ela. Então, tem família que tu vai conversar com uma pessoa e essa pessoa quem divide a informação. Tem família que você atende 2 irmãos, pai e mãe, e aí cada um gosta de sentar individual, ou se atende de forma individual cada um, mas quando você vai conversar para poder fazer o acompanhamento, todos estão presentes ao mesmo tempo. Então, não existe um modelo que é certo. Existe o que é melhor para cada necessidade do cliente que você está atendendo. Mas a parte mais legal é que quando você atende famílias, no sentido de mais de um membro de um grupo econômico, você faz com que as pessoas conversem sobre investimentos. E não tem nada melhor do que conversar sobre investimentos e, principalmente, estar falando a mesma língua. Então, há uma importância absurda de conseguir ir consolidando essas famílias. Tanto que boa parte do crescimento orgânico da carteira de nós assessores, ela vem dessas indicações. Pô, eu te atendo legal, aí tu tem uma boa prosperidade financeira, está sendo bem atendida, provavelmente tu vai querer que essa mesma tranquilidade que está sendo transmitida seja comunicada para as pessoas que você ama. Sim, E aí com a gente certeza. começa a acessar as pessoas de uma família de uma forma tranquila, leve, para que a própria família possa falar, não, legal, ou não tá legal. E as coisas vão andando. Então, família é algo muito importante e quando você consegue ter uma comunicação que seja uníssona dentro da família, falando das questões financeiras, a gente acaba até melhorando muitas vezes a relação financeira das pessoas. Bom, Gustavo, e é muito importante isso, né? Porque na minha visão hoje e antigamente também era visto muito
como um tabu falar sobre dinheiro com a família, mas como você disse, atualmente falar sobre isso faz até que a família fique mais unida, né? Você tem total razão. E assim, justamente para quebrar o tabu de que dinheiro é algo que não se conversa e tudo mais, quanto mais cedo você conseguir falar de dinheiro dentro de uma família, e quanto mais cedo essa relação for próspera, melhor vai ser a relação de cada pessoa com o dinheiro. Eu costumo dizer que a educação financeira deveria vir, não vou dizer de berço, mas deveria vir na família, no colégio, numa formação básica. Porque todo dia, todo mundo lida com valor monetário. Se eu não souber o valor das coisas, se eu não tiver clareza com relação ao quanto isso pode ser bom ou ruim na minha vida, eu posso passar um pedaço da vida não entendendo o que é dinheiro, não entendendo o quanto isso é bom ou ruim, para que eu possa prosperar. E, de verdade, assim, não ter essa ciência faz com que a gente deixe muitas oportunidades na mesa. O que muitas vezes define se você vai ser feliz ou triste na sua relação financeira. E aí eu posso detalhar, boa parte das famílias brasileiras hoje está endividada, isso não é novidade para ninguém. Esse endividamento, ele pode sim ter sido agravado por toda a questão do cenário que a gente teve nos últimos tempos, de Covid e tudo mais, mas eu sinto que a relação que é construída financeira muito cedo na vida das pessoas não é uma relação positiva dado investimento, por exemplo. A gente aprende o que é crédito, a gente aprende a usar o dinheiro antes e a pagar depois. Só que muitas vezes a real noção desse dinheiro não é passada para a gente. Eu costumo brincar muitas vezes que, quando eu vou falar sobre dinheiro, primeiro eu costumo dizer para as pessoas que elas precisam saber quanto vale cada hora do dia dela. Minha hora produtiva vale R$10. Beleza? Então, se eu comprei um iPhone de 1.000, quantas horas da minha vida eu vou ter que trabalhar para poder bancar esse iPhone de 1.000? Aí vem a outra pergunta. Se eu consigo negociar um desconto, desconto não é só economia de dinheiro, é economia de vida. Então, muitas vezes, colocar isso nessa outra forma, né, nessa outra didática, faz com que as pessoas mudem a relação delas com o dinheiro. E se isso for positivo, eu acho que nós, profissionais de finanças, estamos cumprindo o nosso papel. Ótimo. E essa coisa que você falou, cada vez mais a gente vê também esse desinteresse. E eu conheço, tipo assim, pessoas adultas, né, que têm nada de informação, se for ver, né? Perfeito, Não perfeito. sabe... Foi só fazendo, né? Ao longo da vida, eu preciso isso, então eu vou lá e acesso. Preciso daquilo, eu vou lá e acesso. E não necessariamente se programou para. Exato. E aí entra naquele Aí dificulta contexto. tudo também, né? Perfeito, entra naquele contexto da viagem, né? Uma viagem planejada costuma dar mais certo do que uma viagem que não está planejada. As duas são viagens, as duas são legais, as duas vão te divertir. Só que, se você tem a opção de planejar, além de economizar dinheiro, você economiza tempo, você se diverte mais e você consegue usufruir mais da vida que você quer usufruir. Então é isso. É aquele ditado, né? O tempo é dinheiro. Perfeito, perfeito. E eu acho que com essa narrativa que tu me ajudou a trazer, as pessoas conseguem enxergar isso e materializar isso. Porque, infelizmente, não é dessa forma que é comunicado na maioria dos lares que a gente consegue perceber. Muito bom. Muito obrigada, viu, Gustavo, mais uma vez, pela sua presença. Assim, a gente aprendeu muito. Eu aqui, todo encontro que a gente faz aqui, eu saio daqui muito mais, como fala, inteligente financeiramente, assim. Não, que é bom. uma honra, viu, estar aqui com você. E muito obrigada também você que assistiu a gente até aqui. Temos um agradecimento especial à nossa patrocinadora, a Padaria Gemel, da Unidade Paraíso. Ela oferece opções de café da manhã, grelhados, pães, doces, entre várias outras delícias. Ela fica na Rua Teixeira da Silva, 446. Então já passa lá, compra aquele pãozinho de todo dia e fala que veio pela academia. Eu preciso dar meu depoimento nisso, tá? A minha escola, ela fica ali na Brigadeiro.
Né? E, porventura, a padaria Gemel é muito próxima da minha escola. Então, Oh. depois que eu vi aqui a propaganda com vocês, eu já estou frequentando e tem sido muito legal. Eu só não sei se o meu nutricionista vai gostar das coisas que eu tenho para contar para ele. Mas tá tudo certo. Enquanto tá só entre nós, tá beleza. Ah, então tá tudo certo. Então, muito obrigada a todos os nossos ouvintes, muito obrigada a você, Gustavo, e até o próximo ADFcast. Tchau! Obrigado, pessoal. Até mais. E qualquer dúvida que tiverem, eu estou 100% à disposição. Acho que eu já comuniquei isso, mas as nossas redes sociais estão disponíveis. Além da minha, a escola, eu estou disponível também com relação à questão de assessoria. Então, o que os senhores precisarem ou tiverem dúvidas, não hesitem em perguntar. Porque quanto antes a gente tem certeza ou sabe dos fatos, antes a gente pode modelar e melhorar a nossa relação financeira. Tá bom? É isso. Ó, agora que Até você mais. falou, não pode ir atrás, hein? Agora vai todo mundo mandar Não mensagem dá na sua pra ir pra trás, DM. não. Eu posso responder de madrugada e estou avisando. Obrigado. É isso. E eu também vou aproveitar então o gancho e também falar da divulgação das redes sociais da Academia do Futuro, o Instagram, academia.futuro, e o YouTube e Facebook, que é Academia do Futuro. Então, muito obrigada e tchau, até o próximo episódio. Até!